Bom, meus irmãos, chegamos então no nosso vídeo de número 3. Nesse vídeo, nós vamos entender como que Paulo chegou até essa visão transformada sobre o eu próprio dele. Porque a gente já viu que Paulo tinha uma atitude bem diferente daqueles cristãos que estavam em Corinto. E esse vídeo a gente vai tentar descobrir o que é que Paulo tinha de diferente. Porque a gente precisa lembrar que Paulo já havia dito que ele não se importava com o que eles pensavam sobre ele. Só que Paulo vai além, ele até fala que nem mesmo ele se importa com o que ele pensa sobre ele. E aí Paulo diz que tem a consciência limpa. Apesar de ter a consciência limpa, nem por isso ele se justifica. E a verdade, meus irmãos, é que o que eu e você buscamos ao longo da nossa vida, absolutamente todos os dias, é um veredito, uma sentença definitiva, que põe fim, que determina quem de fato nós somos. E nós buscamos isso em diferentes situações, através de diferentes pessoas, mas nós estamos lá buscando. E isso significa que absolutamente todos os dias da nossa vida, a gente se senta numa cadeira, num tribunal, para sermos julgados. Mas Paulo disse que não se importava com o que os coríntios pensavam dele. Paulo disse que não se importava com o que qualquer tribunal humano pensava acerca dele. A verdade, meus irmãos, é que Paulo descobriu o segredo. Ele já saiu do tribunal. E como que Paulo conseguiu isso? Tendo um veredito definitivo na sua vida. Porque Paulo sabe que ninguém pode justificar a ele, nem ele próprio pode justificar ele. Ele não pode se inocentar assim como nenhum de nós podemos nos inocentar, meus irmãos. E o que Paulo afirma então? Quem me julga é o Senhor. O que Paulo está dizendo para os coríntios, para mim e para você, é que a única opinião que realmente importa é o que Deus pensa sobre nós. Portanto, Paulo não vivia refém do pensamento humano. Um descrente, por exemplo, pode dizer que a autoimagem dele é resultado de uma conduta boa. E aí, tendo condutas boas, ele espera um bom veredito. O budista, talvez, acredita que é o seu desempenho que vai o conduzir a um veredito benéfico. O muçulmano também crê que é através das suas ações, do seu desempenho, que ele vai chegar a um veredito. E isso é se assentar todos os dias na cadeira de réu num tribunal. Mas o evangelho de Cristo é a contramão do mundo, meus irmãos. A gente não precisa ter um desempenho para alcançar um veredito, não. Evangelho de Cristo, as coisas são o contrário. A gente tem um veredito e é por isso que a gente tem um desempenho. Nós não dependemos de um bom desempenho para termos o veredito. Porque no momento que o Espírito Santo age em nós e nós passamos a crer, nós somos adotados como filho. Já não há condenação nenhuma, porque nós estamos em Cristo Jesus. No cristianismo, no momento que nós cremos, Deus imputa a gente a justiça de Cristo, de modo que nós somos justificados pelos desempenhos de Cristo, como se fossem nossos, em nosso favor. A isso nós chamamos justificação. E quando justificados, meus irmãos, nós somos chamados filhos de Deus. Portanto, se a justiça de Cristo é imputada a nós, nós podemos dizer que nós somos filhos amados de Deus, em quem o Pai se alegra. Então percebe que o veredito já está pronto, já está anunciado, já está publicado, já está transitado em julgado, não cabe mais recurso, não tem como mudar. Agora sim, a partir de agora, as minhas ações, minhas atitudes e os meus desempenhos se dão com base no veredito que eu recebi. Porque como Deus me ama e me aceita e eu já tenho um veredito, eu não preciso fazer as coisas que eu deveria fazer pensando ou visando proveito próprio. Eu não preciso ajudar o próximo esperando ter um retorno que de alguma forma me beneficie. Eu posso ajudá-lo pelo simples prazer, pelo simples privilégio de cooperar, de amar, de se relacionar. Eu ajudo o próximo para realmente ajudá-lo, não para ter um veredito favorável, porque o veredito eu já tenho. Portanto, no cristianismo, o veredito garante o desempenho. Não é o desempenho que garante o veredito. Como assim? Talvez você esteja se perguntando. A resposta de Paulo é que ele já deixou o tribunal. Ele já se ausentou do tribunal, ele não está mais lá sentado na cadeira de réu para ser julgado mais. Por quê? Porque Cristo Jesus foi julgado no seu lugar. Jesus esteve no tribunal diante de um julgamento injusto, um julgamento corrupto, e ainda assim se manteve calado.
Foi como ovelha aos tosqueadores em nosso favor. Foi golpeado, espancado e morto. Para quê? Para nos substituir. O veredito, a condenação que ele recebeu na cruz do Calvário, éramos nós quem merecíamos, mas ele levou sobre si. De modo que não importa mais os julgamentos humanos, inclusive os meus. O que importa é que Cristo Jesus me justifica. Então a única pessoa que a opinião realmente importa para um cristão é a opinião de Cristo Jesus. E ele, mesmo podendo nos julgar, ele se vira para nós e abre os braços em amor. Então por que nós deveríamos nos preocupar com o nosso ego, com a nossa autoestima, com o que as pessoas pensam sobre nós, se nós já temos um veredito firme, valioso, forte? Não faz sentido nos preocuparmos com essas coisas, nos entristecermos com essas coisas. Não faz sentido nós assentarmos num tribunal para sermos julgados todos os dias por pessoas, por coisas, por situações, porque nós já temos o veredito. Por isso eu afirmo que a identidade cristã opera de forma completamente diferente do que esse mundo dita, porque o julgamento já acabou. Mas talvez você que está me vendo, mesmo sendo cristão, tem sentido que diariamente você tem sentado nessa cadeira dos réus no tribunal do julgamento. Está ouvindo eu falar de Paulo, mas com você não tem sido assim, tem sido diferente. Me permita te dar um conselho humilde, extremamente humilde e simples. Busque mais de Deus. Busque mais conhecimento de Deus. Busque compreender mais o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. O que Ele fez por nós na cruz. Isso vai te trazer segurança. Isso vai te trazer paz. Siga buscando entendimento e discernimento nele. Reviva o Evangelho. Reviva o Evangelho todos os dias na sua vida. Lembra que Evangelho são boas novas, são boas notícias. Se alegre com essas boas notícias diariamente na sua vida. E então, assim como Paulo, você poderá afirmar que não se importa com o que as pessoas pensam sobre você. Não se importa com o julgamento de qualquer tribunal humano, nem mesmo o seu. Porque quem te julga é Deus. E o próprio Deus deixou registrado para nós que para aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Portanto, se você está em Cristo Jesus, a justiça de Cristo Jesus é imputada a você. Não há condenação. Deus se alegra com você. Você é um filho amado de Deus. Viva com base nessas verdades, na verdade do Evangelho. Não nas mentiras que o mundo tenta pregar a você todos os dias. Não. Firme a sua firme convicção nas coisas de Deus. Procure compreender mais, conhecer mais, entender mais de Deus. Sua fé estará inabalável na rocha eterna que é Cristo Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e te abençoado de alguma forma. Deus te abençoe e até o próximo. Um forte abraço.